foi bom o Santos chegar na final do Paulistão. Eu também vejo dessa forma, Sim. porque de certa forma o Santos começou o ano de uma maneira um pouco sob desconfiança do torcedor, o que seria o ano do Santista, e aí no Paulista já emplaca uma final, acho que foi um início de temporada muito bom. Você acha que também, de certa forma, isso ludibriou o torcedor que se imaginou ter uma Série B de um futebol melhor, um futebol mais tranquilo, não. Vistoso, que o Santos também conseguisse jogar de uma maneira melhor a Série B e subisse, digamos, com os pés nas costas, digamos assim? O Santos tinha a obrigação de jogar um futebol melhor. Eu acho que isso é muito claro, né, pra todo mundo. O que me causou muita estranheza foi quando começou a competição. No Campeonato Paulista, o Santos não tinha muita responsabilidade. A responsabilidade era se manter na Série A1, que era o mínimo que o Santos tinha que fazer, mas o time encaixou. Só que no Campeonato Paulista, o Santos não tinha que propor o jogo. O Santos muitas vezes esperava. Foi jogar contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Palmeiras, dava bola. Contra o próprio Red Bull na semifinal, lá na Neoquímica Arena, o Santos fez uma partida espetacular, o Santos dava bola. O Santos não precisava propor o jogo. Na Série B era diferente. O Santos é o gigante da Série B. Todo mundo quer jogar bem contra o Santos. O Santos não encontrou alternativas para jogar bem a Série B. Eu acho que poderia apresentar um futebol melhor, poderia ter outras maneiras de jogar. Pô, o Santos foi ao mercado agora, fez 7 contratações, das 7 só 2 jogam. Então o Santos errou muito no mercado. As pessoas que contrataram no Santos erraram demais. Mas mesmo com todas as dificuldades, o Santos vai voltar, o Santos vai subir, mas plasticamente é muito ruim ver o Santos jogar. O Santos poderia jogar mais bola. Isso passa pelo treinador. O Fábio Carilli falou na última coletiva lá em Goiânia que o que ele vê nas redes sociais e no estádio não é o que ele sai em Santos e as pessoas falam pra ele. Ele não sai de casa, então. Ele não sai de casa, ele fica em casa. Mas você não acha que a Série B é um campeonato muito duro? Assim, duro pelos campos também, duro pelas viagens, pelo que os times que estão lá propõem. Um futebol mais duro mesmo, né? A galera entra mais, chega mais. Então, querendo ou não, o Santos tem que se adaptar a isso. E ele é o grande cara. Então, eu não vejo o trabalho do Carille tão ruim assim. Então, mas de bola aqui, ó, na bola, o trabalho é ruim. Nos resultados não é ruim. Nos últimos 20 jogos, só 2 derrotas. Só que, plasticamente, o torcedor do Santos não aceita a equipe jogar assim. É como um torcedor do Flamengo que quer ver o time lá jogando. na frente. É isso, o Santos é assim, o Santos é assim. O campeonato da Série B, eu conversei muito e converso muito com alguns treinadores que estão na Série B. Um deles é o Eduardo Batista. E no Campeonato Paulista, eu fiz o jogo lá em Campinas, Ponte Preta e Novo Horizontino. O Novo Horizontino, que aliás, esse ano não perdeu pro Santos, né? Ganhou no Paulista, ganhou no turno e empatou no retorno. E ele falava, Ricardinho, ó, o time do Santos ele é muito bom. Só que a Série B ela é diferente. É de enfrentamento, é de força física. Você não vai conseguir ter a bola, você não vai conseguir jogar muito bonito plasticamente. Esse elenco do Santos, ele é um elenco muito bom. Aí eu pensei comigo, mas para a Série B talvez não tenha a facilidade que muita gente achou que ia ter. E não vai ter. Vai subir, mas não vai ter. Agora, tinha que ter montado um elenco, eu acho que de mais força física. O time do Santos, o elenco do Santos tem alguns jogadores que estão na reta final de carreira. Gil, que já disse que não vai jogar mais. Eu já pedi pro Gil jogar pelo menos mais um ano. Eu acho o Gil um jogador muito bom. Ele vai parar. Juliano. Pô, o William Bigode tá com 600 anos, o amigo do Scarpa. Tá com 600 anos. Tá jogando lá. Tem mais velhinho jogando lá. Tem. O Santos tem vários. O Rincon tá na seleção da Venezuela. Então o Santos montou um elenco com jogadores muito experientes. Só que o que o Santos pensou? Pô, a Série B é um jogo por semana. O Santos jogou contra o Novo Horizontino, ficou 11 dias sem jogar. Só que é ruim pro Carille, porque o time piora. Em vez de melhorar, o time piora. O descanso não ajuda. Eles imaginavam que com o elenco mais envelhecido isso não ia pesar, mas tá pesando. E falando sobre essa declaração do Carille, eu vi com uma certa estranheza, falei, pô, não é possível que o técnico do Santos tá falando isso. Infelizmente, nós chegamos à final do Campeonato Paulista, porque isso deu uma falsa noção. Ele falou segunda-feira. Isso é de quinta categoria, cara. Pô, você consegue chegar na final do Campeonato Estadual, a vaga para a Copa do Brasil, que o ano passado o Santos não teve, não à toa, esse ano não disputa a Copa Nacional, se lamenta. Falta de assessoria, um ano de reconstrução. Oh, meu Deus. Pô, que o torcedor tá com uma desconfiança, foi importantíssimo. A gente viu o brilho do torcedor, assim, chegando à final. Autoestima foi lá em cima. É que a expectativa foi alta mesmo pra Série B. Só que pra mim, eu concordo. Desculpa, quem falou pra você que a Série B e a Série A era diferente? Você falou? Eduardo Batista. Eu concordo totalmente, porque a Série B é um campeonato duro mesmo.
É difícil, não é? A gente É pensa... duro de assistir. É duro... De trabalhar Eu ia também. falar agora. De trabalhar. Não, Nós mas- fizemos aqui Santos e Ponte Preta. Minha Nossa Senhora. Eu tava Não, mas segunda-feira em no Goiânia, cara. finalzinho... Então, mas é porque, Trabalhando. na minha opinião, aquele jogo lá, o Santos pensou, tá tudo bem, tá tudo certo. Teve erros individuais também, começou ali na lateral, que deu gol pra Ponte de empate, se eu não me engano, a Ponte com 2 ou 1 a 2-2. menos. Então, eu acho que o Santos acomodou naquele jogo. Acomodou e depois teve erro individual. Mas acomodou muito na Vila. O Santos não empatou com o América porque o apiteiro e o vareiro não deram um pênalti claro do Rainer, que não pode vestir a camisa do Santos. Tem alguns jogadores lá que não podem vestir a camisa do Santos. O Santos tem claudicado, olha que palavra bonita que eu aprendi esses dias. Na Vila, o Santos não tem feito o dever de casa. Claudicado? Claudicar Deixando a andar. desejar. Chique, hein, Deixando a cara? desejar. Chique, hein? Cara que tem Rapaz. conteúdo, Ô, né, velho. cara? Ô, Gostei. Ricardinho, agora vamos lá, né? A gente tá falando de construção de elenco, de montagem, de comissão técnica. Eu quero saber de você o seguinte, a gente tava até comentando no office Esse aqui. sorrisinho. Quer tomar uma água? Você viu o sorrisinho na cara dele? Ele vai te provocar, viu, Ricardinho? Ele vai te provocar. Cuidado. Deixa ele. Por que Andrés Rueda é tão ruim assim pra você? É o pior presidente da história. Qual que é a... Desculpa, eu não sei. Quem que você falou aí? Andrés Rueda. Não, eu vou te ensinar. Eu pensei que eles eram melhores amigos. Andrés Henrique Rueda Garcia é disparado o pior presidente da história do Santos. Esse cidadão que foi expulso do quadro associativo do Santos, ele fez de tudo para o Santos cair no Campeonato Paulista em 3 anos. Com ele no comando, o Santos se livrou no primeiro ano da pandemia em casa, ganhando do São Bento. No segundo ano, já com a volta da torcida, na última rodada, o Santos se livrou contra o Água Santa. E no terceiro ano, o Santos fez um dos seus piores jogos da história do Santos contra o Ituano, perdendo o Itu por 3-0. Não satisfeito, esse cidadão, Andrés Henrique Rueda Garcia, que é disparado o pior presidente da história do Santos, em 3 anos, ele tentou derrubar o Santos no Brasileiro, no terceiro ano ele conseguiu. No primeiro ano, o Santos terminou próximo à zona do rebaixamento. No segundo ano, Fábio Carille chega e o Santos consegue se salvar e termina até bem o campeonato, porque tem uma vitória inesperada contra o Flamengo no Rio de Janeiro, só que no último ano ele conseguiu o que ele queria, que era rebaixar o Santos e entrar para a história. Ele está na história do Santos. Andrés Henrique Rueda Garcia é o pior presidente da história do Santos. Mas assim, quais, na sua percepção, quais as escolhas que o levaram a essas decisões? Por exemplo, o Santos teve uma série de sequência negativa, né, dentro de campo, e fora de campo também algumas decisões muito equivocadas. Mas você acha que muito partiu dele algumas situações, ou por conta da comissão, digamos assim, a diretoria, Ele não ouvia ninguém. a situação do clube? Ele não Entender ouvia ninguém, as decisões eram deles. Quando o negócio apertou no último ano, ele saiu tentando salvar, ouvindo várias pessoas, e aí fazia tudo errado. No ano que caiu, o Santos, presta atenção, o ano que caiu, técnicos que trabalharam no Santos. Presta atenção, Paulo Surra, isso é brincadeira. O Paulo Turra não pode ser técnico do Santos. Não pode ser técnico do Santos. Paulo o quê? Paulo Surra. Ele foi lá, o Santos só apanhou. Surra todo o jogo. Não satisfeito, é bom treinador, tá? Ele traz o Diego Aguirre. É Diego agride a história do Santos. O Santos jogou uma partida em casa contra o Cruzeiro, num 4-2-4, Nossa que os dois homens de meio eram Rodrigo Fernandes e um outro volante cabeçudo que o Santos tinha, que eu esqueci Camacho, agora. Camacho. Camacho. Os caras queriam armar o time. Aí, meu filho, não tem condição. Aí perdeu o controle. Penúltimo jogo do Santos antes da queda, contra o Atlético Paranaense, 2 jogadores embarcaram bêbados para Curitiba. Tem que tirar do ônibus, não vai embarcar. Não interessa, embarcaram. Ficaram à disposição, um foi titular, outro ficou no banco. Um tá... Não vou falar o nome, senão vai me dar problema depois. Mas todo mundo sabe quem são os jogadores que a gente, na época, se falou. Então, assim, não tinha comando. O Santos virou uma verdadeira bagunça. Uma verdadeira bagunça. E o grande Casa de ninguém. O grande responsável era o Rueda, porque não tomava uma atitude certa. Ele trocava, aí afasta Soteldo, aí volta Soteldo, aí, sabe, não tinha comando. E foram 3 anos, e todo mundo falando. Quem me acompanha no meu trabalho, lá no Domingo Esportivo, Fantástico, Santos, hein? que é um programa que a gente só fala do Santos, eu fui vestido de palhaço. A gente vai mostrar daqui a pouco. Cara, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Fez, E não fui só eu, não. Sim. Todo mundo alertando. A torcida do Santos fez um papel espetacular no ano passado. No último jogo, não.
Quando termina o jogo contra o Fortaleza, que eles atiram fogo no carro do Espírito Mendonça, saem na cidade, faz as pessoas descer do ônibus para tirar fogo, aquilo ali, não. Aquilo que uma pessoa que faz isso tem que estar na cadeia. Mas até aquele momento, o torcedor do Santos abraçou um monte de pé de rato que tinha lá. Pô.